Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio temos Garoto Dragão versus Sorriso e Nice. O episódio começa com um flashback, onde o Ian guia o Garoto Dragão para o seu cuito doido. Ele fala que o Garoto Dragão pode ser jovem, mas ele deve ter aprendido algumas coisas. Como a fundação da Associação de Heróis trouxe uma nova era e meio que o propósito dela, que foi provocada pela queda da Aurora. Aí o Garoto Dragão vê meio que aquele mural bizarro do Zero sendo reverenciado e pergunta ao Ian se precisou de tantos heróis assim para derrotar o Zero. Ian começa o papo que o Zero não era um monstro. Ele apenas carregou um fardo que não deveria ser dele. O mundo precisava de um salvador. E foi nisso que ele se transformou ao transmitir esperança e fé para as pessoas. Mas acontece que dentro do coração há sempre um canto mais obscuro. Inveja, desconfiança e medo. Todas as coisas foram misturadas e Zero as recebeu como meio que uma espécie de elogio. E infelizmente, ele não foi capaz de suportar essa dor. Se tornou um deus, mas não era perfeito. E por fim, ele caiu. E é por isso que antes de se tornar um deus, sentir dor é uma provação necessária. E esse foi o motivo que eu ia ter escolhido o Garoto Dragão. Em outras palavras, ele só queria o garoto mais perturbado possível para ser Zero. Que antes de se tornar um deus, sentir dor é uma provação necessária. Esse foi o motivo para eu ter escolhido você. Aí a gente vai pro X, que ainda estava mimindo. E aí, de repente, ele acorda sentindo algo que era, na verdade, vômito. E, gente, adorei essa cena. Embora que ela seja bem curtinha, mostra mais ainda que o Eds meio que ainda é humano no meio de tanto super-herói. E também não é meio que um Superman da vida, já que ele realmente não faz hora extra. O que houve? Enquanto isso, o Garoto Dragão e o Sorriso ainda estão trocando socos quando o Nice surge com aquele frascão de medo. O Sorriso meio que fala: "E aí, Nice, vem numa hora certa." Só que o Garoto Dragão meio que fala: "Olha, você acha que ele veio te ajudar?" Tá na cara que ele quer roubar sua posição. E meio que o Nice estava escondendo o frasco de medo. E aí tem um flashback onde meio que o Shang faz o frasco de medo para o Nice. O Shang acredita que o Garoto Dragão vai ser a grande aposta do Ian. Tanto também que eles escolheram meio que o Sorriso para ser o alvo abatido. Então ele dá uma função pro Nice, que é apenas aguardar que a luta termine para não se interferir até que a briga se decida. E quando chegar lá, é só eliminar o vencedor. E a gente vê que o Shang meio que injetou um frasco de medo num cachorro. Shang, agora você perdeu totalmente minha empatia. E aí a gente vê a cara do Nice que tava muito desconfortável com toda a situação. O Garoto Dragão provoca o Nice e meio que fala: "Vai lá, se você atacar, eu te dou a posição número 10. Eu prometo." E o Sorriso sabe que o Nice nunca faria isso. E pergunta se ele se lembra do qual é a coisa mais importante de um herói. E aí tem um flash onde meio que o Sorriso, mais jovem, explica que a confiança é mais importante. E vemos o mini Nice tentando alcançar o Sorriso. E o Sorriso fala que mesmo sendo adorado, é pra ele não esquecer da sua confiança. E mesmo que ela venha de um simples sorriso, é a sua maior fonte de poder. E é o que faz continuar. Mas claro que as inseguranças do Nice começam a falar mais alto. E a gente vê o Nice sendo controlado como se fosse uma marionete pelo Shang. E toda essa cena passa um baita desconforto. E você vai compreendendo o que
vai contribuindo pro Nice para aquele que se jogue meio que no prédio lá no primeiro arco do Ling Ling. O Sorriso meio que vê a espécie do Nice e deduz que é como se ele estivesse sendo enfeitiçado. A porradaria entre o Garoto Dragão e o Sorriso continua. E é no meio desses colapsos de dúvida que o Nice parte pra frente com um frasco na qual meio que ele ativa até uma seringa. E ele voa em alta velocidade e atinge o Garoto Dragão. Pelo menos um pouco do heroísmo genuíno que o Nice tinha, meio que, pelo menos, meio que acabou falando mais alto. O Garoto Dragão é infectado pelo medo, até meio que as suas tatuagens comecem a brilhar. E o Sorriso pergunta o que o Nice sentou no Garoto Dragão. O Garoto Dragão começa meio que a gemer de dor. O Nice e o Sorriso veem ele se contorcendo. E teoricamente o Garoto Dragão morre. Mas não, ele começa a rir. E aí ele fala: eu me esqueci de contar. O meu poder faz que qualquer dano causado a mim seja devolvido em dobro. E isso inclui o medo. E é nesse momento que ele vomita medo no Sorriso. E não é mostrado o Garoto Dragão vomitando medo, mas eu dou a vocês meio que uma representação visual de como foi isso. Embora que o Sorriso pareça teoricamente bem, que uma gosminha não é nada pra mim, o cara já é infectado. E nisso, o Sorriso se transforma numa versão creepy de si mesmo. E começa a descontar logo no Nice. Os dois vão lutando e meio que o Sorriso, agora turbinado pelo medo, vai lançando lasers meio que de sorriso meio que na cara do Nice. E ele dá um nocaute no Nice. E o Garoto Dragão, bravo! Vai também demais quando o Sorriso logo nota que o Garoto Dragão tenta sair assobiando, mas cara que ele vai indo na pancadaria. Bravo! Manda bem demais! Aí o Garoto Dragão e o Sorriso, agora turbanizado pelo medo, se enfrentam. Os dois lutam dentro d'água, o Sorriso vai usando lasers de medo na cara do Garoto Dragão. E o Garoto Dragão tenta socar meio que o Sorriso, mas meio que o Sorriso meio que por ter sido turbinado pelo medo ficou mais forte. E o Garoto Dragão leva meio que uma grande dificuldade de lutar contra o Sorriso e leva uma surra. O Garoto Dragão começa a ser pisoteado, enquanto um bando de civil começa a gravar meio que a luta. Eles reconhecem o Garoto Dragão e eles percebem que o Garoto Dragão tá levando uma surra. O Nice recobra a consciência e vê meio que um Sorriso pisoteando o Garoto Dragão. O povo reconhece o Nice, só que eles logo percebem que o Nice nem vai ajudar o Garoto Dragão, pois ele tá excitante demais porque aquele monstro meio que era o Sorriso. E o Garoto Dragão vai levando a maior surra da sua vida. E como tem uma masoquista, ele parece que tá gostando disso. E nisso temos o que seria um vislumbre do passado dele. Ele estava lá no lago congelado, onde meio que ele estava lá nadando no início do arco. E parece que ele ficou preso nesse lago congelado. Ele tenta meio que nadar para cima, meio que com dificuldade. E ele bate meio que na camada de vidro, como se ele estivesse implorando por ajuda. E nisso chegam duas figuras que com certeza meio que são seus pais. E meio que a mãe meio que fala: eu disse que ele iria conseguir. E eles que estão esperando que o Garoto Dragão saia do lago sozinho. Mas o Garoto Dragão vai batendo com desespero no lago. E nisso ele acaba meio que se afogando. E os dois pais vão saindo embora. E aí a gente já entende porque o Garoto Dragão é tão revoltado. É por conta desses pais lixo. E foram os pais que o chamaram de verme imprestável. Só foi com essas palavras de rejeição que ele vai pra cima do lago de novo. E aí ele vai quebrando o lago e simultaneamente, enquanto estrangulado pelo Sorriso versão medo, o Garoto Dragão meio que tem as suas tatuagens começando a brilhar mais intensamente. E ele
Nice de modo Super Saiyajin. Aí o povo vai começando a torcer pelo Garoto Dragão e temos o vislumbre da versão monstruosa dele. Que na minha humilde opinião, ele podia se parecer mais com um dragão mesmo. Porque aqui ele parece mais um... não sei como descrever. Um Nessar. E o Garoto Dragão vai pra cima do Sorriso versão Medo e meio que grita: desapareça, verme! E ele mete um socaço. E depois daquilo meio que não sobrou nada do Sorriso. E vai se criando o paralelo do pequeno Garoto Dragão que saiu do gelo para o Garoto Dragão versão monstruosa. O gelo meio que caindo no jovem Garoto Dragão. Para o que seria o sangue do Sorriso versão monstro, meio que no Garoto Dragão atual. Foi pra mim 10 de 10. Eu sei que o Garoto Dragão era pra ser um babaca, mas é um babaca que eu adoro. Mas calma que a cereja do bolo vai por vir. O Nice, sentindo irritação e repulsa, principalmente com partículas do Mickey nas suas botas, parte pra cima pro Garoto Dragão. E o Garoto Dragão, seu imbecil, obrigada por me dar um motivo pra eu revidar. O povo agora vai vendo meio que agora meio que os dois vão brigar. E aí temos uma outra baita luta, com eles fazendo uma grande trocação de socos. E obviamente o Nice leva uma surra, pois tá lidando com uma versão meio que transformada do Garoto Dragão. Enquanto o povo vai torcendo mais pro Garoto Dragão, e só tinha uma meio que torcendo pelo Nice. E aí o povo meio que começa a duvidar da fã que tá torcendo pro Nice. E a fã sem noção que também mais tem. Os dois continuam a trocação de soco, mas o Nice tá tendo meio que mais sangue saindo pela boca. E o Garoto Dragão tava mais se divertindo nessa luta. E o Nice tenta revidar, mas claro que o Garoto Dragão era mais forte. E ele já ia de comes e bebes. Se não fosse por um estalo. Isso significa uma coisa. E aí, a gente vai pro Nice e aí ele tá no seu formato 3D. E isso significa outra coisa. E aí o Nice vê alguém de terno branco e cabelo branco. E era o X! E meio que fala: que bom que eu cheguei a tempo. Você quase virou história. E o povo: eu tô vendo o X com próprios olhos. E o X: ai, me obrigando a fazer hora extra. Fala sério. Ai, eu adoro ele. Bom que eu cheguei a tempo. Você quase virou história. X. Olha lá! É o X! O X! Eu vi o X com os meus próprios olhos. Me obrigando a fazer hora extra. Fala sério. E aqui tem uma aula de animação muito boa. Ao longo da temporada a gente não sabe meio que como são os poderes do X. E aí vem a questão: como convencer o público que esse cara, né, que é o mais forte de todos, ao poder ele conseguir o título de X 3 vezes? É nesse momento que os animadores mostram 1% do poder do X. Aí o Garoto Dragão se empolga ao ver o X. O Garoto Dragão começa a ver que ele não só vai entrar no top 10, como ele pensa que vai virar o X. E ele tenta dar um soco meio que no X, só que o X está nos dedos. E pega o Garoto Dragão como se fosse um papel, amarra meio que ele o amassa e meio que só fala: ai, como grita. Vai tomar uma aguinha, vai. E ele joga o Garoto Dragão no lago. Corrigindo, eu não adoro o X.
Eu amo ele! Ai, como grita. Vai tomar uma aguinha, vai? Após isso, o garoto Gragão que acaba a consciência e fica questionando. Putz! Como que isso aconteceu? Pelo menos ele vai ter um ponto em comum pra conversar meio que com a rainha. E aí o povo vai à loucura com essas lutas. E todo meio que o mundo começa meio que a comparar o Atos como Deus. Algo que o garoto Gragão meio que fica intrigado. E aí chega o momento onde o Eds e o Nice chegam meio que no cadáver do Sorriso. E vemos que até morto o Sorriso continua sorrindo. O Nice fica de joelhos em prantos e começa a chorar pelo Sorriso porque, né, ele involuntariamente matou seu ídolo. E o Eds, embora meio que pareça meio que mais sério, meio que ele, no fundo ele pode estar meio triste com a pedra do Sorriso. E ele acha o colar meio que pertencia à filha dele. E eu acho que a partir daí o Eds meio que vai meio que sair de um pouco da sua zona de conforto da indiferença. E, gente, toda a morte do Sorriso é muito triste. Pois ele, mais uma vez temos uma vítima desse sistema corrupto de heróis. E a gente vê que o desgraçado do Ian tava observando toda a luta. E ele parece ter sacado algo meio que no Eds. E o Eds parece que tá ciente que o Ian meio que tá o observando. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Gente, esse episódio foi maravilhoso! E assim concluímos a saga arco do Garoto Gragão. Em questão de protagonismo, é o mais fraco porque tivemos pouco do Garoto Gragão, mas ele mostrou meio que uma ideia e um carisma interessante em relação ao poder, de que o poder dele meio que é literalmente um masoquismo. Brinca dessa parte. Só eu poderia meio que achar que a forma transformada dele pudesse mais parecer com um dragão, porque até, né, é o Garoto Gragão. Mas esse arco, meus amigos, esse arco é muito bom, pois temos mais desenvolvimento no Eds e no Nice. E olha que eles nem são os protagonistas desse arco. A gente vai começando a ver mais razões do Nice ter feito o que ele fez lá no primeiro episódio. E a gente tem um pouquinho do vislumbre de 1% do poder do Eds e do que ele pode fazer. E parece que os animadores vão ter pesadelos com o Eds por um longo tempo. Pena que isso vão se concretizar nos próximos 2 últimos episódios. Sim, estamos chegando perto do fim meio que dessa jornada magnífica que é To Be Hero X. E os próximos episódios são meio que 2 arcos meio que fechados. O próximo episódio será o arco do Aru, que meio que é o arco mais fofinho meio que dessa temporada. E por fim, o último episódio, teremos o arco do Eds. Esse foi o episódio 22 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui, mano, tô busy e fui.